Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nos meados da década de 1900, o Dr. George Delaware e a Dra. Ruth Brown construíram novos instrumentos para detectar radiações de tecidos vivos. Ele desenvolveu a radiônica, sistema de detecção, diagnóstico e cura à distância, utilizando o campo da energia biológica humana. Seus trabalhos mais impressionantes são fotografias tiradas usando o cabelo do paciente como antena. Essas fotografias mostravam formações internas de enfermidades em tecidos vivos, como tumores e cistos no interior do fígado, tuberculose nos pulmões e tumores malignos no cérebro. Até um feto vivo de 3 meses de idade foi fotografado no útero. O Dr. William Reich, psiquiatra e colega de Freud nos primórdios do século XX, passou a se interessar por uma energia universal a que deu o nome de orgone. Ele estudou a relação entre os distúrbios do fluxo do orgone no corpo humano e as doenças psicológicas. Desenvolveu uma modalidade psicoterapêutica em que as técnicas analíticas freudianas para descobrir o inconsciente são integradas em técnicas físicas a fim de liberar bloqueios para o fluxo natural de energia do orgone no corpo. Liberando os bloqueios de energia, Reich clareava estados mentais e emocionais negativos. No período que foi dos anos 30 aos 50, Reich realizou experiências com essas energias, empregando a mais moderna instrumentação eletrônica e médica da época. Observou-as pulsando no céu e em torno de todos os objetos orgânicos e inanimados. Observou pulsações de energia orgânica que se irradiavam de micro-organismos empregando um microscópio potentíssimo, construído especialmente para isso. Reich construiu uma porção de aparelhos físicos destinados ao estudo do campo do orgone. Um deles foi o acumulador, capaz de concentrar a energia orgânica, usado para carregar objetos com essa energia. Ele observou que um tubo consideravelmente mais baixo do que o seu potencial de descarga normal, depois de carregado por longo tempo num acumulador. Além disso, afirmava aumentar o índice de decadência nuclear de um radioisótopo, colocando-o num acumulador de orgone. O Dr. Lawrence Bendit e Phoebe Bendit fizeram extensas observações do campo da energia humana e relacionaram esses campos com a saúde, a cura e o desenvolvimento da alma. O trabalho deles acentua a importância do conhecimento e da compreensão das poderosas forças etéricas formativas, que constituem os alicerces da saúde e da cura do corpo. Mais recentemente, o Dr. Karagula correlacionou observações visuais de sensitivos com a desordem física. Uma clarividente chamada Diane, por exemplo, observou os padrões de energia de pessoas doentes e descreveu com muita precisão os problemas médicos, desde perturbações cerebrais até obstruções do colo. Tais observações do corpo etérico revelam a existência de um corpo
ou campo de energia vital que forma a matriz, a qual penetra o denso corpo físico como teia reluzente de raios de luz. Essa matriz energética é o modelo básico sobre o qual se afeiçoa e firma a matéria física dos tecidos, que só existem como tais por força do campo vital que os sustenta. O Dr. Karagula também correlacionou a perturbação dos chakras com a doença. A sensitiva Daiane, por exemplo, qualificou o chakra da garganta de um paciente de superativa, com uma coloração vermelha e cinza escura. Quando Daiane olhou para a tireoide, notou-lhe uma contextura demasiado esponjosa e mole. O lado direito da tireoide não funcionava tão bem quanto o esquerdo. De acordo com o diagnóstico levado a cabo com técnicas médicas normais, o paciente era portador da moléstia de Graves, que provoca a dilatação da tireoide, de modo que o lobo direito se apresenta maior do que o esquerdo. A doutora Dora Kans, presidente da seção americana da Sociedade Teosófica, trabalhou durante muitos anos com profissionais da medicina e com curas. Em seu livro, ela observou que quando o campo vital é saudável, há em seu interior um ritmo autônomo natural e que cada órgão do corpo tem o ritmo energético correspondente no campo etérico. Entre as esferas dos vários órgãos, os ritmos diferentes interagem como se estivesse ocorrendo uma função de transferência. Estando o corpo inteiro e sadio, os ritmos se transferem facilmente de órgão para órgão. Com a patologia, porém, tanto os ritmos como os níveis de energia se modificam. O resíduo, por exemplo, de uma apendicectomia cirúrgica pode ser percebido no campo. Os tecidos físicos, agora adjacentes uns aos outros, têm a função de transferência de energia alterada em relação à que foi anteriormente modulada pelo apêndice. Em física, se dá o nome de combinação de impedância ou má combinação. Cada tecido adjacente apresenta uma combinação de impedância, o que quer dizer que a energia flui facilmente através de todo o tecido. A cirurgia ou a enfermidade modifica a combinação de impedância, de modo que a energia, até certo ponto, é mais dissipada do que transferida. O Dr. John Pierrakos criou um sistema de diagnóstico e tratamento de distúrbios psicológicos baseado em observações visuais do campo da energia humana e de observações derivadas do pêndulo. A informação tirada de suas observações dos corpos de energia combina-se com métodos psicoterapêuticos do corpo desenvolvidos em bioenergética e com um trabalho conceitual levado a efeito por Eva Pierrakos. Denominado energética do núcleo, esse é um processo unificado de cura interior que concentra o trabalho através das defesas do ego para desobstruir as energias do corpo. A energética do núcleo procura equilibrar todos os corpos, físico, etérico, emocional, mental e espiritual, para lograr uma cura harmoniosa da pessoa inteira. Do trabalho acima e de outros, concluo que as emissões de luz do corpo humano estão intimamente relacionadas com a saúde. Adianto que é muito difícil encontrar um modo de quantificar sem uma instrumentação padronizada de medição que torne a informação acessível aos médicos para o diagnóstico clínico e para a própria energia útil ao tratamento. Meus colegas e eu realizamos diversas experiências para medir o campo de energia humana. Numa delas, o Dr. Richard Dobrin, o Dr. John Pierrakos e eu
medimos o nível de luz num comprimento de onda de aproximadamente 350 nanômetros numa sala escura, antes, durante e depois da presença de indivíduos ali. Os resultados evidenciam ligeiro aumento de luz na sala escura quando se acham presentes algumas pessoas. Num caso, o nível de luz realmente diminuiu. Alguém que se sentia muito cansado e cheio de desespero estava presente. Em outra experiência, feita com o Clube de Parapsicologia das Nações Unidas, nos foi possível mostrar parte do campo áurico na televisão em branco e preto com o emprego de um dispositivo chamado colorizador, que nos permite ampliar grandemente as variações de intensidade da luz perto do corpo. Em outra experiência ainda, realizada na Drexel University com o Dr. William Addison e Karen Gestler, sensitiva que trabalhou com o Dr. Heine na Duke University durante muitos anos, conseguimos afetar, quer dobrando, quer atenuando, um pequeno raio laser de 2 mW em energia áurica. Todas essas experiências ajudaram a comprovar a existência dos campos de energia, mas não foram concludentes. Expuseram-se os resultados em âmbito nacional na rede de televisão da NBC, mas não se levaram a cabo novas pesquisas por falta de verbas. No Japão, Hiroshi Motoyama mediu níveis baixos de luz provenientes de pessoas que praticaram yoga por muitos anos. Ele fez esse trabalho numa sala escura, utilizando uma câmera de cinema de nível de luz baixo. O Dr. Zeng Hongliang, na República Popular da China, mediu a energia denominada Qi ou Qi irradiada pelo corpo humano, empregando um detector biológico feito da veia de uma folha ligada a um dispositivo de fotoquantum, destinado a medir a luz baixa. Ele estudou as emanações de um campo de energia de um mestre de Qigong e também as emanações do campo de energia de um clarividente. O Qigong é uma antiga forma chinesa de exercício de saúde. Os resultados dos estudos mostram que o sistema de detecção corresponde à irradiação em forma de pulsação. A pulsação que emana da mão do mestre de Gong é muito diferente da que provém da mão do clarividente. Mostrou-se no Instituto Nuclear Atômico de Xangai, da Academia Sinica, que algumas emanações de força vital dos mestres de Qigong parecem ter uma onda de som de frequência muito baixa, que se apresenta como onda portadora flutuante de baixa frequência. Em alguns casos, o Qi também era detectado como um fluxo de micropartículas. O tamanho dessas partículas era aproximadamente de 60 micros de diâmetro e desenvolviam uma velocidade de cerca de 20 a 50 centímetros por segundo, ou 8 a 20 polegadas por segundo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.